E vamos reagir aqui ao vídeo do Mamãe Falei, a prova de que cotas raciais não funcionam. E no título também, na thumb, ele coloca que as cotas são racistas. Então vamos lá ver por que cotas raciais são racistas, então. Vamos entender. Segura aí, segura aí. Vamos lá. Presta atenção nessa notícia. Quase metade das vagas de cota para negros fica desocupada no Ministério Público. Conselho Nacional do Ministério Público avalia derrubar a exigência de nota de corte para cotistas. Só pontuação mínima seria exigida. O que está acontecendo? De forma absolutamente ideológica, falar o seguinte: o Ministério Público precisa ter mais negros. Bom, já começou de forma completamente ideológica, já começa com a negação da ideologia. É impossível você não ter uma ideologia, principalmente se está tratando de política. Você dizer, por exemplo, que nós devemos ter cotas, não devemos ter cotas. Em qualquer circunstância você vai estar sendo ideológico, porque não tem como não ser ideológico quando se trata de política. E não tem como, isso aqui é completamente enviesado. Também sempre você vai ter viés. A questão é admitir o seu viés e admitir a sua ideologia. Você tem orgulho de dizer qual é essa ideologia? Se você não tem, por que você a tem como ideologia, né? Tem que dar play Ou no seja, não lugar importa certo. se você é competente, se você não é. Não importa que você tenha a pele da cor que eles querem. O que já é um problema, porque quem é que diz quem é negro? Quem é que diz? Você só tem duas opções. Ou você vai se autodeclarar, certo? Então, ó, eu me considero negro, eu me sinto negro, eu acho que eu sou negro. Ou você vai criar um tribunal racista, igual no nazismo, para dizer você. Você vê a direita comparando completamente, tipo, sem se preocupar, cotas raciais com nazismo. E aí o Lula, né, fala que um genocídio é comparável ao Holocausto e todo mundo fica de mimimi. Legal, tá bom. Você é Mas negro ou você não é. já falando, isso sim é o grande problema das cotas. Para mim, pelo menos, a maior discussão é você definir isso, realmente. Mas enfim, ele vai tratar um pouco disso aí Então, mais o pra sistema frente. de classificação, ele já parte de um pressuposto problemático. Como é que você vai dizer quem é e quem não é negro? Começa por aí. A gente já não viu agora a cota de fundo eleitoral para negros fazer com que vários candidatos que se consideraram brancos nas eleições passadas passassem a se considerar negros nessa última eleição de 22? Bom, vamos lá. Sobre essa consideração, ele tá citando negro, mas pelo menos até onde eu já vi, costuma ser cotas para pardos e negros. E aí, é possível que uma pessoa se identifique em uma época como branca, em outra época como parda? Cara, logicamente sim. Porque, principalmente no Brasil, e aqui vai uma coisa, cara, no Brasil ninguém aqui é branco pra valer mesmo. Até mesmo os caras mais que a gente olha assim, cara, esse cara aqui é um branquelo. A não ser que ele seja, tipo, filho direto de uma pessoa, um estadunidense ou de um europeu, ele vai ter traços que nem a gente percebe, mas estadunidenses e europeus vão olhar pra esse cara e vão dizer que é um latino. Claramente um latino. Pra eles é claro isso, entendeu? Porque eles estão realmente numa sociedade que realmente a maioria das pessoas é branca. No Brasil não é. Só que dentro do Brasil a gente tem uma diversidade também étnica, racial. Só que ela também tem brancos, né? Então ela também tem brancos. Mas a maior parte costuma ser de variações de pardos que vêm de vários lugares. Então, tipo, é mais isso, é pardos e negros que tem a maior parte do Brasil. Só que uma parte desses pardos, por não ser tão pardo assim até dentro do Brasil, vai se considerar branco, por exemplo. Porque é menos pardo. Tipo, é o que acontece no fenômeno de comparação, que você vai se comparar. Bom, aqui do meu lado tem um negro, tipo, um negro com um tom de pele bem escuro, um negro que nem não é tão, um pardo aqui, outro pardo mais claro. Tipo, eu sou mais claro que todos eles. Ah, então eu sou branco. Mas não necessariamente, porque um branco mesmo, não só às vezes tem a pele até mais clara, como também tem traços mais europeus, por exemplo. Então vão ter traços mais caucasianos. Então você
olha os traços caucasianos, você olha para 90% dos brasileiros, você não vai encontrar aqueles traços lá, pelo menos não majoritariamente. Você pode ter um traço ou outro, às vezes o cara vai ter o nariz, o queixo, sabe, uma coisa assim mais tranquila assim, mas nunca vai ser ah, não, isso aqui pode ser tranquilamente um alemão ou um brasileiro, eu não sei dizer. Pô, é difícil que isso aconteça, sabe? Mas enfim. Então normalmente costuma ser isso, por isso que tem essas variações. E claro, em questão de político, aí sim pode ser por questão de querer ganhar vantagem, mas em questão da pessoa mudar de opinião, isso é completamente plausível. O cara foi branco a vida inteira. Opa, criou uma cota de fundo. Não, 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 agora eu sou negro. E quem é você pra dizer que ele não é? Você é uma espécie de censor racista pra E dizer? também, Você é negro, você não é? e também tem isso, cara. Como que a gente define o que é negro, pardo, branco? Sabe, isso é tão difícil de definir, porque não é só tom de pele, também tem traços, também tem identificação cultural. Então, cara, é tanta coisa, mano, é tanta coisa que é muito difícil você resumir e querer dizer, tipo, querer julgar, sabe? O que eu acho que a gente poderia ter pra isso é uma questão do bom senso. Então, tipo assim, o cara ele vai ter um bom senso ali na hora de se declarar. É, para um concurso desse tal, se ele vai se declarar ali para fazer a vaga e tudo mais. Ele vai ter um bom senso ali na hora de fazer isso. E caso ele não tenha um bom senso, caso ali você olhe pro cara e veja, não, isso aqui é claramente um branco, claramente esse cara aqui é branco. E ele tá tentando aqui ganhar essa vantagem. Bom, aí sim eu acho que você poderia ter, mas não é um tribunal racista, sabe? Um tribunal que vai olhar e ele vai usar esse exemplo. Eu já não comento quando ele citar isso, porque eu já tô citando agora. Ele vai citar, que vai medir a espessura do seu lábio, a grossura do seu fio de cabelo, a curvatura. Tipo, não precisa de tudo isso. Você olha pra pessoa e fala, cara, você tá se passando quando você tá dizendo que você é parda, hein? Você tá exagerando. Ou negro ainda, você tá exagerando, né? Tipo, você é branco, sabe? Né? Tipo, tem uns caras que não tem como você dizer que o cara, né, não é. E, de novo, falando mais nessa. Eu tô dizendo esses termos já com aquele disclaimer. Eu tô falando de branco latino, tá? Branco latino. Porque no fim das contas, branco, branco mesmo, quase ninguém é. Mas essas cotas não englobam latinos, porque senão fudeu, né? Senão todo mundo entra nessa. Então, só tirando essa parte também. Eu tô falando dentro dessa noção mais brasileira mesmo. Porque nós estamos falando de uma política brasileira. Daí o que acontece? Não tem negros suficientes para preencherem essas cotas. Aí eu pergunto para você, por que isso acontece? Porque o negro é inferior? Porque o negro é burro? Porque o negro não consegue chegar lá? Não, eu vou te explicar o porquê. Porque o problema do negro no Brasil tá lá no ensino básico, irmão. O negro no Brasil, ele não tem sequer acesso a saneamento básico. Metade do Brasil, e eu quero lembrar que a maior parte da nossa população é composta de negros e pardos. Metade da população, justo a população mais pobre, que é majoritariamente negra e parda, faz cocô no chão. Os caras não têm acesso, irmão, a saneamento básico. Aí você quer discutir o topo. Quem dera nós tivéssemos uma competição neste nível, aqui em cima. Nós não temos educação básica no país. A gente discute cota para universidade, cota para concurso de Ministério Público, se a gente tem escola de lata, irmão. Se o cara sai da escola sem saber fazer conta de mais e menos. Bom, quando eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu fiquei surpreso. Porque eu não esperava que ele fosse falar isso. Porque na maioria, assim, do discurso, eu concordo. Vamos só fazer algumas correções aqui. É meio problemático você dizer, bom, os negros não têm nem acesso a tudo mais, porque isso é um pouco que simplificar a coisa. Então, por mais que eu sei aquela questão de ter uma honestidade intelectual, de analisar o que o cara tá querendo dizer. O que ele tá querendo dizer majoritariamente, a maior parte da população pobre é negra e parda. E dentro da população negra e parda independente, a maior parte. Então, assim, são duas coisas. A maior parte dos pobres são negros e pardos, e a maior parte dos negros e pardos são pobres. É isso que ele está querendo dizer. E tem uma parte desses que não tem acesso a saneamento básico. Eu acho que ele deu uma exagerada quando ele falou que tem que cagar no fio. Eu não precisava falar isso também.
Mas enfim, então, só pra explicar que não é só, tem os negros e os negros são pobres e eles não têm acesso. Não é tão simples assim. A gente não pode colocar, simplificar. A gente tem que fazer a análise, o recorte racial. Então nós temos que fazer esse recorte racial, entender isso. Mas o principal também vem de questão... O principal aí são as classes, né? O principal é a questão da luta de classes, também vai estar aí no meio, e a da hierarquia. Só que a gente está fazendo um recorte específico de classes, que é de raça, na real. Um recorte específico de raça, porque aí você vai estar vendo que etnias foram mais pro ponto da pobreza e da extrema pobreza. Então... Mas retirando, fazendo essas pequenas correções, que perto de um discurso do MBL, pequenas correções é o que eu gostaria de fazer a maior parte do discurso do MBL. Porque normalmente tá tudo errado. Então, esse discurso foi ótimo. Até aqui tá perfeito. O problema vem a partir daí, né? Que ele vai falar a partir daí. Mas, então, eu vou deixar ele falar, né? Um pouco mais. A gente vai dar até um exemplo. O próximo vídeo que eu vou mostrar aqui pra você. Aí, qual é a solução? Perdão pelo Ed. Eu acho que a solução então é o seguinte, ó. Derrubar a exigência de nota de corte. Vamos deixar só a pontuação mínima. Então você está literalmente dizendo o seguinte: olha, os negros, eles são burros, então por isso eu vou diminuir a exigência para ele entrar aqui. Isso é racismo institucionalizado. Aí ele pegou todo o acerto que ele fez e cagou em cima. Porra, Arthur, não é porque o negro é burro, não é porque tudo é justamente pelo que você acabou de dizer, que são aqueles recortes que eu falei, que a maioria... Então a gente vê que a competição é desleal, justamente pela questão do acesso à educação. Então faz sentido que, como a competição é desleal, você coloque uma mínima vantagem ali depois para corrigir uma defasagem anterior. Não que justifique a defasagem, que faça ela ser ok. E não que o problema inicial não seja a porra da defasagem e a desigualdade que nós temos aqui. A desigualdade de classe, a desigualdade racial e o racismo que nós temos no Brasil. Esse é o problema principal. Esse é o centro, a raiz. E como a esquerda radical, nós estamos aqui para atacar a raiz dos problemas. Então é lógico que eu não vou chegar e dizer que cota vai resolver. Mas, ao mesmo tempo, até que a gente consiga fazer a desgrama da revolução e acabar com a porra da hierarquia, cota pode ser algo que ajude. Pode ser que ajuda. Porque aí o cara que não teve o mesmo acesso vai ter uma facilidade ali, pelo menos. E não é porque ele é burro ou menos capaz, é porque ele teve menos acesso, como você acabou de dizer. E bom, é basicamente isso. Toquei, acho que em todos os pontos que eu queria dizer. Chega pro Guto Zacarias, chega pro Jota e fala assim: irmão, o que você sente quando um órgão público diz que a tua nota, porque você é preto, a tua nota não precisa ser tão alta quanto a de um branco? Diz pra mim como que isso não é racismo. Explica pra mim. Nós vamos avaliar duas... Bom, e tá explicado. Esse argumento, pergunta pra esse negro aqui, Cara, isso aí é muito desleal, porque é lógico que se o cara tá na sua instituição, ele vai concordar com você. Esse é um argumento tão bom do que se eu tivesse um coletivo de militância, alguma coisa, que até eu quero que esse canal se torne, e a gente tivesse um cara negro aqui, eu chegasse e falasse: não, mas pergunta a opinião. Eu não acho que ele vai concordar comigo, pô, a gente tá na mesma linha. Mas você quer perguntar a opinião das pessoas negras e partes do Brasil? Faz então um plebiscito pra ver. Você acha que vocês vão ganhar? Você acha que a opinião do Guto é a opinião dos negros? Não é, cara. Não é. Porra, não é. As pessoas para entrarem aqui. Você é branco, então você precisa ser esse nível aqui. Você é negro, então você é café com leite, você é burrinho. Não é isso, cara. Você é inferior. Você é de uma raça que não atinge, tá? Mas eu não vou nem explicar, porque eu já expliquei. Daquele que tem a pele branca. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Isso é literalmente racismo institucionalizado. Não é, cara, não é. E aí, pior, porque o efeito Sabe o disso que é racismo institucionalizado? Talvez é a palavra que você esteja querendo evitar, que é racismo estrutural. Sabe o que é? O próprio fato que você admitiu, eu tô achando
ótimo essa argumentação, porque você admitiu o principal. O que você admitiu, o que é racismo institucionalizado, racismo estrutural, é a condição de que a maior parte dos negros estejam em camadas mais frágeis da sociedade, mais pobres da sociedade, e que a maior parte da população pobre seja negra. Essa é o principal racismo institucionalizado que nós temos hoje em dia. Nós não temos mais, graças a lutas sociais, leis que vão segregar o negro como inferior. Não temos mais isso no Brasil. Mas nós temos vários legados dessa política dentro do racismo, tanto social quanto, nesse caso, econômico. Ele admitiu o principal, tá fácil esse vídeo Bom, aqui. se ele é um promotor do Ministério Público e ele é negro, então lógico que ele é burro, porque ele teve uma exigência menor de entrar pro branco. Aí você cria, de fato, na cabeça das pessoas, olha, se você pegar um promotor branco, ele é melhor, porque a nota dele para ele passar é maior. O funil para ele passar, a peneira é mais fina. Não, o negro é inferior, deixa ele vir aqui. Você cria isso, cara. Você cria isso. Se eu sou um homem negro e eu vejo isso, eu acho isso um absurdo. Eu falo, não. Sobre esse ponto, cara, não necessariamente você vai criar, cara. Não necessariamente. Se você tiver. E até porque isso não vai ser o grande problema. Porque, de novo, numa sociedade racista, o cara já vai sofrer de qualquer forma. Sendo negro, ele já vai ser tratado como menos em comparação a uma pessoa que tá na mesma função e sendo branco. Ele já vai ter que enfrentar isso de toda forma. Então é melhor que pelo menos ele esteja na posição, sabe? E de novo, isso não deve ser esquecido o problema principal. Mas não é as cotas que vão causar o julgamento racial ali no caso. E nem aumentar alguma coisa que expressivamente Não. pode ser a nova desculpa que racistas vão dar. Porque a questão é, se você é racista, você vai procurar desculpa. Então pode ser que pra um racista, essa seja a nova desculpa. Mas pra um cara que não é racista, isso não vai ser uma desculpa pra ele, porque ele sabe que o negro não é menos capaz. Você vai dar um sinal pra toda a sociedade que eu sou menos capaz do que o outro? Você tá louco, cara? Você tá louco? Tá? E outra coisa. O que impediria um branco de falar que é negro e diminuir a exigência para ele entrar nesse concurso? Me fala, o que eu não impede? sei como é que isso tá funcionando hoje em dia no Brasil, mas eu disse como que eu acho que poderia funcionar, né? Como que eu acho que, assim, e é vergonhoso quando você vê alguém que não é alguma coisa, tipo, o cara que não é negro, um cara branco, sabe, não se dizendo branco, sabe, alguma coisa assim, e tudo mais. Então, eu realmente acho que, quando é exposto esse tipo de coisa, todo mundo fica, todo mundo julga, cai em cima, o cara, pô, toma no cu quando o cara faz isso. Porque já teve gente que fez, tipo, esse cara toma no cu quando faz isso. Se eu chego lá e falo assim, eu sou negro, como é que você vai dizer que eu não sou? Vou te dizer, o meu avô, a minha mãe, ela é bem morena mesmo. O meu avô era negão. O meu avô, o pai da minha mãe, era negrão. Por que que eu não sou negro? Por quê? O meu avô casou com a minha avó, que era descendente de Ele italiano, vai explicar literalmente daqui a pouco. Aí, ó. né? Era bem branca e nasceu a minha mãe e os meus tios, que são bem morenos. A minha mãe casou com um descendente de alemão, que é o meu pai, e português, e aí nasceu eu e meus irmãos. Então por que você Por que não é que eu negro? sou? Miscigenação, é simples. Porque você não é. Porque teve muita mistura aí pra chegar em você. Então, de um negro, um negro teve filho com uma branca. E aí, a filha desse casal, que pode ser negro ou parda, casou com outro branco, tipo, de branco mesmo, descendente europeu. Então não é nem latino sequer. Quer dizer, na real pode ser, porque não necessariamente é um descendente de europeu recente, aí já pode ter ficado mais latino. E aí nasceu você. Então, tipo assim, porque você não é negro, tá aí. Tipo assim, a gente vê em você claramente isso, sabe? Tipo, de novo, não é querendo dizer que você seja racista, que você tem que ter um tribunal racista pra dizer que alguém é branco ou preto, mas a gente vê quando o cara, tipo assim, como eu falei, branco totalmente assim, você também não é, sabe? Aquela questão. Agora, você se identifica com pardo? A questão é essa, cara. A questão é essa. Você se identifica com pardo, que é uma coisa que poderia, porque, sabe, o tom de pele
do Arthur é bem claro, o tom de pele dele é bem claro, mas ele tem alguns traços que não são brancos. Por exemplo, o cabelo dele não aparenta ser liso, por exemplo, então tá aí, porque é muito curto, é difícil de ver, mas não aparenta ser liso, o nariz dele não é dos mais europeus, então, tipo, vai de você. Você já sofreu racismo por ser pardo, por exemplo? Acho que esse é um ponto crucial também. Você já sofreu alguma coisa por isso, sabe? Mas enfim. Sou negro. Por que eu não sou negro? Por que eu não posso me declarar negro? Ou você vai vir com um tribunal para medir, né? Já teve essa proposta, eu não tô brincando não. Já teve uma proposta, não. Nós vamos criar um órgão que vai medir a espessura dos lábios, a largura do nariz, a espessura do fio de cabelo, para dizer se você tem o fenótipo. Cara, assim, sério. Não, isso aí realmente eu acho suave. Pelo amor de Deus. Porque, como eu falei, Pelo cara, amor não de é Deus. puramente só os traços ou só a cor de pele. É uma junção de tudo isso. É uma junção de tudo isso. Então, sei lá, mano. Você quer pôr negros no Ministério Público? Eu vou te falar o que você tem que fazer. Você tem que dar saneamento básico, alimentação, um mínimo de condição de segurança para o cara não morrer quando ele for jovem, porque os negros na favela têm um índice imenso, um risco imenso de morrerem, tá? Por conta do crime organizado. Beleza? É bala perdida. Mas vocês estão defendendo todas as instituições que fazem isso, que é o capitalismo e a proibição das drogas e tudo mais. Tipo, tudo que foge a vida dessas pessoas, vocês estão defendendo. Aí quando chega pra ter um outro mecanismo que vai aliviar pra eles, vocês falam, não, mas aí é racismo, porque você tem que tratar da base. Mas na base vocês estão cagando no pau também. Então... E depois disso, você tem que ter uma educação básica para que esse cara consiga competir com aqueles caras que vêm da educação particular. Aí sim você está falando, vamos pegar um país cuja maioria da população é negra e parda e dar condições dessa população ser igualmente representada nos órgãos de Estado. Aí sim. Não é criar cota e derrubar nota. Né? Enfim, esse é o Brasil, né? Os bolsonaristas fizeram muito isso. Por exemplo, eu vou contar uma história que eu fiz de propósito. E só pra reforçar o ponto ideal é que seja isso mesmo. Que nós... que a gente acabe com o racismo. Só que, cara, sabe, acabar com o racismo, você não acaba com um tweet com racismo, com uma lei, ou chegando e falando, ô galera, o racismo é errado. É difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso. Estão tentando há um puta tempo. E vai melhorando aos poucos. Mas ainda assim a gente tem gente racista e gente que não é racista, mas reproduz muitos comportamentos racistas. Então é isso, sabe? É difícil fazer. O ideal é isso. Mas, de novo, a gente tem um cara que tá querendo entrar num cargo público, alguma coisa, e o cara é negro, o cara quer entrar hoje, esse é o sonho do cara hoje. Você quer que ele espere primeiro que o racismo acabe pra depois ele poder entrar? Sabe? E você foi ver na vida do cara, ele foi fudido pelo sistema a vida inteira. E aí, não pode facilitar pra ele agora, pra dar uma ajudada nesse ponto, só porque senão, né, racismo, eu mostrei que não é. Mas enfim. Que manifestação que foi? Eu peguei meu story e fiz assim, pô, pessoal, tô mó triste, velho. A gente organizou uma manifestação aqui, pô, e não veio ninguém. Aí o próximo story era, não veio ninguém, e aí lotado. Os caras pegaram o meu primeiro corte e falaram lá, a manifestação deles flopou, tá? Que é basicamente você pegar um trecho de um vídeo e colocar fora de contexto. Eles devem estar falando do momento que eu tô falando assim, então quer dizer que o negro é inferior? Tá? Cara, assim, se você tem a canalice de fazer isso e as pessoas acreditam nisso, eu lavo minhas mãos, assim. Eu lavo minhas mãos. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? Tá, ok. Então é só anúncio mesmo. Eu pensei que vai que é do mesmo tema, mas não. Bom, é isso. Eu pontuei todos os pontos que eu queria... Repetindo na palavra. Eu pontuei tudo que eu queria em questão ali das cotas. Eu acho que ficou compreensível. Acho que deu pra entender o que eu queria dizer. E, bom, tendência aí nova do canal é resumida. Pra falar disso aí, poderia falar mais tempo. Mas aí, 25 minutos, um pouco melhor pra minha média do que o habitual. Não é tão bom assim, na real. Mas beleza, é isso aí. Enfim, de qualquer forma, se você gostou, likes aí. Se você não gostou, dislike. Comentários também estão aí. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E é isso. Você concorda, discorda?
Os comentários estão aí embaixo e eu convido, claro, você aí, caso seja pardo ou negro, dê a sua opinião nesse ponto, né? Pra dizer pro Arthur como que você concorda ou não com o Guto, só porque ele é negro, então ele vai com certeza representar a opinião de todos os negros do Brasil. Isso não é racista, né? Agora as cotas são. Agora tem esse conceito de que não, aqui ó, a opinião dos negros, só perguntar pro meu amigo negro. Tipo, isso aí não é racista não, mas beleza. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Falou e tchau.